Como prometido, estamos aqui com Marcos Madeira, ex-prefeito de Maragogi e pré-candidato à eleição agora em 2020. Pré-candidato Marcos Madeira. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Assis, tudo bem, graças a Deus. Por que você pretende ser prefeito mais uma vez de Maragogi? Olha, Maragogi foi a cidade assim que o povo me abraçou. E eu tenho um compromisso com o povo de Maragogi. Maragogi, eu estando no mandato ou não, o povo de Maragogi sempre me abraça, sempre me acolhe. Então, eu pretendo acabar com essa cobrança de impostos aos ambulantes. Eu pretendo acabar com a cobrança de qualquer construção você ter que pagar um imposto absurdo. Eu pretendo dar vida, vez e voz ao povo da zona rural. Então, qual a sua opinião sobre o enfrentamento pandêmico por parte do município? A minha opinião é que foi um desastre aqui na nossa cidade. A condução do enfrentamento à pandemia foi um verdadeiro desastre. Foi uma tragédia anunciada. Quando eu cobrei do gestor a questão do gestor colocar barreiras sanitárias. Maragogi é uma cidade, como todo mundo sabe, de muita, vamos dizer assim, 22 quilômetros de São Bento a Peroba, então é uma cidade que você teria que fechar as duas, a entrada de Peroba e a entrada de São Bento. Enfim, o nosso histórico de pandemia foi desastroso. Sendo eleito prefeito de Maragogi, como o senhor resolveria este problema, uma vez que todos os candidatos têm família? Olha, é inegável que às vezes você numa gestão você colocar uma pessoa ou outra que seja competente na sua administração. Eu queria dizer que o nepotismo de Maragogi é escandaloso. São praticamente duas famílias que dominam, que levam a fortuna dos cofres da prefeitura em detrimento das demais. Aqui nós temos duas famílias, que é a família do prefeito e uma família aliada, que dominam na íntegra a questão de empregos, os melhores cargos, os melhores empregos, entendeu? Eu pretendo acabar com o nepotismo, valorizando as pessoas, os pobres. Hoje Maragogi, ela além do nepotismo, é uma cidade que os principais cargos são exercidos por secretários e apadrinhados do prefeito, pessoas de fora. O que tem de gente aqui do Tocantins, você não tem ideia. Quem cuida da estrada é uma pessoa de São Paulo. Como é que as estradas da zona rural têm que ser cuidadas por uma pessoa da zona rural? O que é que eu sempre pensei em moradia? Apesar de haver uma demanda muito grande nessa questão de moradia, quando eu estive na prefeitura, eu fiz em torno de 120 casas em São Bento, que eram casas de taipas, nós derrubamos e fizemos casas de alvenaria. Em Peroba também, em torno de 60 casas. Barra Grande também foi feito esse programa, que era um programa da doença de Chagas, que vinha recurso federal e a prefeitura entrava com a sua parte. E eu consegui desapropriar 30 hectares, que é o conjunto Dé da Paz. Começamos 100 e poucas casas, fizemos lá uma centena de casas lá no Dé da Paz. Mas é uma demanda que tem em Maragogi que nós temos que cuidar isso com muito carinho. E a prefeitura já tem o terreno. O terreno foi adquirido na nossa época, que é aquele conjunto da Paz. Ali dá para se fazer em torno de 1.000 casas. 1.000 casas. E eu pretendo combater
esse déficit habitacional. Então Maragogi tem um terreno, precisa só da boa vontade do gestor e querer fazer. Com certeza nós vamos fazer. Pré-candidato Marcos Madeira. Que destino o senhor daria aos mais de 40 milhões de reais que estão na Prefeitura de Maragogi referente ao precatório do Fundef? Esse recurso, eu me lembro bem que foi uma ação que nós entramos na nossa época, quando estávamos na gestão. E nós conseguimos arrancar esse recurso, que inicialmente foi 37 milhões, mas com a correção está em torno de mais de 40 milhões. Então foi uma ação que eu entrei na época para buscar esse recurso. Infelizmente caiu na mão do gestor que aí está, que eu não sei qual foi o mal que os professores fizeram a esse cidadão, que os 60% ele fez questão de dizer que não vai pagar, que não vai dar, que derrubou a liminar dos professores. E eu, se Deus quiser e o povo, chegando na prefeitura, tem que pagar esse dinheiro aos professores, esses 60%. O município, ele deu um reajuste de 4,31% de aumento salarial aos professores, que foi bastante criticado. Qual a sua opinião sobre... Isso não é aumento, isso não é nem a inflação, isso é uma esmola. É uma esmola e os professores, quando eu falo os professores, mas os trabalhadores da educação estão aí sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou. Eles não merecem isso. A educação, Assis, ela precisa ser valorizada. Não é... Tem que ter a reforma da escola, tem que ter carteira escolar, tem que ter... Mas principalmente o trabalhador tem que ser valorizado, porque ninguém vai para uma sala de aula, dar uma aula de bom gosto, dar uma aula motivada, se está passando dificuldade financeira. Então os nossos professores estão passando por uma situação muito difícil. O salário do professor hoje, de Maragogi, hoje nós estamos em 2020, é o mesmo da nossa época. Então não houve um crescimento. E todos nós sabemos que cada ano que se passa, o combustível aumenta, o custo de vida aumenta, então os professores estão ganhando o mesmo salário da época que eu fui prefeito. Eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que eu implantei o plano de cargos e carreira dos professores, que esse governo que aí está, acabou, né? Como o senhor vê Maragogi daqui a 4 anos? E para finalizarmos essa entrevista, também fique à vontade para as suas considerações finais. Maragogi hoje é uma cidade que o empresário tem feito a sua parte, os assentados também têm feito o seu dever de casa, plantando, colhendo, mas o poder público precisa fazer o dever de casa. Não podemos fazer um governo faz de conta. A gente tem que voltar o povo, fazer com que o povo volte a sorrir. É isso que eu acho que Maragogi hoje vem vivendo andando para trás, é uma decadência. Maragogi tinha aqui o Festival da Lagosta, nós não temos mais. Maragogi tinha o Festival da Mariscada, nos últimos anos não foi realizado. Maragogi era uma cidade que tinha o maior carnaval da região norte, que era um momento onde as pessoas se divertiam e, além do mais, as pessoas tinham a oportunidade de ganhar dinheiro. Maragogi virou uma tortura, uma cobrança de impostos, onde o gestor só vê cobrança de impostos. Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que ver o nosso povo voltar a sorrir. É essa a minha ideia, dar oportunidade aos maragogienses. Eu estou, assim, com a nossa pré-candidatura, estou muito tranquilo, porque
eu não tenho compromisso com grandes grupos de políticos. O nosso grupo hoje ele é sólido, mas pequeno. E eu pretendo prestigiar todas essas pessoas que estão hoje, que estão botando a cara, que estão mostrando que querem uma Maragogi diferente. Eu espero ser eleito, né, porque eu estou pré-candidato. E aqui nós temos um grupo político onde o vereador Júnior da Barra Grande, que é a oposição, a vice-prefeita Isabela Laranjeiras, tiveram a hombridade de colocar o meu nome como pré-candidato, e eu sou muito grato por isso. E quero, assim, de coração, devolver a dignidade, a alegria, prestigiar o professor, prestigiar o ambulante, prestigiar os assentados, prestigiar toda a sociedade. E trazer novos empreendimentos para Maragogi. Como eu já disse, é um pensamento que está aqui na minha cabeça, que nós vamos procurar parcerias para que a gente também coloque outras atividades que não o turismo tem sim que ser fortalecido ainda mais, mas a gente tem também que colocar no nosso município outras alternativas para que as pessoas possam para que a gente possa gerar emprego e renda. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia e eu acho que Maragogi foi uma das cidades que mais sofreu, porque as cidades que não viviam só de turismo, hoje estão melhor do que Maragogi. Maragogi sofreu muito, então essa pandemia veio para nos dar uma lição e a gente fazer com que Maragogi tenha outras alternativas. Isso com certeza na nossa gestão, isso vai ser colocado em prática. Ok, pré-candidato, muito obrigado então e até a próxima. Eu que te agradeço, Assis, por essa oportunidade.